Finalmente chegou o dia da gente falar sobre produtividade, galera. Então não vamos ficar de enrolação, vamos direto ao assunto. Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thales Henrique e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre produtividade. Chegou o momento da gente falar sobre esse tema tão importante e tão comentado por aí. Mas vamos falar aqui do que é realmente importante sobre produtividade. Vamos aqui trazer o contexto das coisas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre produtividade é que todos devemos ser produtivos, mas todos nós temos limitações, pois nós somos seres humanos, nós somos falhos em nossa natureza. Isso é comum de você perceber, isso é comum de você ter que lidar, de administrar. Nem todo dia vai ser um dia produtivo para você, vai ser um dia que você esteja empolgado. Então é importante que a gente tenha isso em consciência desde o começo. É importante que a gente estabeleça que, já que nós somos tão falhos, já que nós não vamos estar produtivos ou empolgados todos os dias, já que a sua força de vontade ela é limitada nessa questão, é importante você ter paciência e saber que isso é um processo. É a primeira coisa que você tem que identificar com humildade quando você começa a fazer alguma coisa. Mas com muita paciência, com muita calma, porque a evolução ela é gradual. Você não vai sair de um ganho exponencial muito grande do dia para a noite. Isso é uma coisa de processo e a gente tem que ter paciência, galera. É uma coisa que demanda paciência, treino, prática e disciplina, principalmente. Ser produtivo é basicamente isso. Ser permissivo não é a mesma coisa do que você ser tolerante. Essas são as duas palavrinhas que eu passo para vocês agora. Aquela pessoa que é permissiva, às vezes ela é permissiva demais, convencendo a si mesma de que ela está com preguiça, que hoje o dia não está bom para você ser produtivo, não está bom para você ir na academia, que o dia não está bom para você estudar, que o dia não está bom para você sair de casa, ir ao ar livre, tomar um ar livre, ir passear com o seu cachorro. A pessoa ela se convence pela própria preguiça, pela própria falta de motivação que, querendo ou não, a gente tem no dia a dia. Ela se convence de que ela não precisa de tudo isso. Mas, na verdade, a motivação ela vem quando a gente vai fazer as coisas por nossa conta. Você tem que procurar o sentido da sua vida primeiro, os seus propósitos. Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos? O que você quer buscar? O que você quer concretizar realmente? E comece uma coisa e não desista dessa coisa. Qual foi a última vez que você terminou alguma coisa? Aí está um ponto muito importante. A gente tem que começar as coisas que a gente quer, os nossos objetivos, e a gente não pode parar. A gente não pode nos convencer a desistir uma coisa que é importante para a gente. Se você tem um propósito, se você tem um objetivo, não vai te faltar motivação. E às vezes no dia que você estiver desmotivado, no dia que você realmente tiver com um pouco mais de preguiça, um pouco mais cansado, aí você vai entender que se você agir nesse dia, você vai ter um ganho muito maior a longo prazo do que você imagina. Então tudo é uma questão de gerenciamento pessoal, como eu falei para vocês, galera. Você ser tolerante com você mesmo, mas não permissivo demais. Você ser tolerante quer dizer que você tem alguns direitos, você pode ter o seu descanso, sua hora de descanso. Às vezes num dia mais difícil a gente faz um pouquinho, mas faz. O importante é sempre fazer. O importante é sempre fazer e continuar fazendo isso com o tempo. Mesmo nos dias mais difíceis que você não esteja motivado, mesmo nos dias que você está totalmente produtivo, que é mais fácil, querendo ou não, né? E aqui eu faço a pergunta que ela é necessária para cada um de nós. Você está bem agora com o que você está fazendo? Você está sentindo que você está progredindo? O que você poderia fazer para se sentir melhor nesse exato momento? O que você poderia fazer para se sentir mais produtivo? Para fazer aquelas tarefas que você sabe que deve fazer? Criar um hábito, às vezes, se recompensar depois de fazer tal coisa. Depois de você fazer aquela tarefa importante, às vezes você pode se recompensar. Entendeu? Isso é criar um hábito. Repetir tantas vezes que acaba ficando até legal para você depois de um tempo.
Eu comecei a malhar todas as vezes num determinado local, num determinado horário. Ali o seu corpo começa, depois de um tempo, a sentir a necessidade de fazer os exercícios. E depois desse tempo inicial, que sempre é difícil para todos, porque ninguém vê um ganho, às vezes até vê um ganho muito grande no começo, mas no meio as pessoas param muito, porque elas não veem que elas estão saindo de, assim, estão tendo um crescimento muito grande, mas elas não conseguem observar isso. Por exemplo, uma pessoa que quer perder peso, ela não consegue ver um ganho muito grande no esforço dela de cada dia quando ela está no meio. Mas, para você chegar no final, você precisa passar por esse meio, você precisa passar pelo tédio, às vezes, de uma tarefa que você não quer fazer, às vezes de uma tarefa que você não vê um ganho agora, no curto prazo, mas a longo prazo vai fazer efeito, vai surtir efeito, entendeu? Então é muito importante a gente ser persistente, a gente ter disciplina e ter consistência. São coisas muito importantes para a gente ser produtivo. São pontos essenciais, são pontos que permitem com que a gente consiga continuar fazendo o que a gente acha importante. Não dá para ser produtivo no momento, então o que você conseguiria fazer para você se sentir melhor para produzir? Entendeu? Outra pergunta muito importante. O que vai fazer você se sentir bem para você ficar legal? Às vezes a pessoa está realmente muito desanimada para produzir, está às vezes com algum problema pessoal muito grande, uma depressão, quem sabe? Ela precisa começar a achar aonde que ela vai se segurar. O que pode fazer ela se sentir menos pior? O que pode ir melhorando o estado emocional dessa pessoa? Ah, então vou treinar só um pouquinho, vou fazer o básico. Faça pelo menos o básico. Isso é importante. Você querendo ou não, você já está evoluindo muito num dia ruim que você deixa de ficar sentado às vezes, sem fazer nada, às vezes só nas redes sociais ou na Netflix. E ao invés de você ter um dia assim, muito preguiçoso, com quase ganho nenhum, pelo menos um pouquinho de exercício você pode fazer, um pouquinho de leitura você pode executar, você pode ter ali aquele momento de reflexão que é importante para você, sair para dar uma volta com o seu cachorro, para caminhar, são coisas que te dão ideias, que exercitam o cérebro. Mesmo fazendo o básico, você já está ganhando muito, muito no dia a dia. Então defina quais são as tarefas básicas do seu dia a dia, quais são as mais importantes para que você possa focar nelas. E mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias de instabilidade emocional, física, você vai conseguir obter ganhos muito grandes a longo prazo. É praticamente como juros compostos, galera. Esse ganho de um dia ruim vai se somando com o ganho de dias bons que você está motivado. E aí você vai ver o resultado lá na frente. Você vai colher os frutos do seu plantio. E o plantio ele tem que ser cada vez melhor. A gente tem que fazer o possível para ser produtivo. Faça o possível que você conseguir. A produtividade, galera, nada mais é do que a prática, a rotina, a repetição. É muito importante você ser prático, você executar as coisas, você saber executar várias atividades ao longo do seu dia, porque assim você não fica na inércia, você não fica parado. Quanto mais atividades você fizer no seu dia, mais produtivo você vai ser e mais tendência a que você não fique inerte. Não se culpe. Você teve um dia ruim, você deixou de fazer alguma coisa muito importante no seu dia, alguma tarefa muito básica, muito primordial para que você possa evoluir. Não se culpe tanto às vezes. Cada dia que a gente tem é diferente, galera. A gente pode estar emocionalmente muito diferente de um dia para o outro, porque a gente não vive sempre no mesmo estado de emoção. A gente não vive. Então, a primeira coisa é você não trabalhar contra você mesmo. Você não pode se culpar. Você tem que negociar com você, certo? Ah, eu não fiz esse dia. Realmente fiquei estagnado esse dia. Ah, então peraí, amanhã eu não vou faltar, entendeu? Às vezes um treino de academia, por exemplo, é que eu posso dar muito exemplo disso, de exercícios. Ah, eu deixei de fazer hoje. Tá, mas para compensar o dia que eu não fiz hoje, eu vou fazer amanhã. Eu vou fazer depois da manhã também. Eu digo isso porque a culpa é muito ruim para a pessoa. Ela acaba limitando, fazendo com que a gente se sinta para baixo, para que a gente não faça as coisas que a gente quer fazer. Então você não pode se culpar quando você realmente falha. Você tem que procurar não falhar mais. Essa é a questão.
E quando você falha, você vai compensar isso. A longo prazo, você vai conseguir atingir um ganho muito grande agindo desta forma. Nós não somos como robôs, nós temos sentimentos, nós somos seres humanos. Nós temos nossas variações, nossas emoções. Cada dia é diferente para nós. Então, entendendo muito bem isso, a gente consegue lidar muito bem conosco. A gente precisa saber, entender quem que a gente é e negociar isso. Se conhecendo, entendendo quem que você é, você consegue ser produtivo de uma forma muito mais eficiente. Você se conhece melhor do que ninguém. Então por que você não usa isso a seu favor? Tenha ideias que te tirem da estagnação. Isso basicamente que eu falei para vocês é você saber como ser o seu próprio juiz, querendo ou não, né? Você tem um total controle sobre si, tem um total controle sobre tudo que você faz, sobre todas as atividades que você faz, para o bem ou para o mal, e isso é muito importante, porque você, como todo mundo fala, né, você é o seu próprio inimigo. Você realmente se limita muito, muito mais do que devia. Qualquer avanço pequeno em um dia ruim é muito grande, galera. É muito grande, tem que entender isso. Um avanço pequeno em um dia ruim é muito grande. Foquem nisso. Então faça você as suas tarefas essenciais, que você sabe que você tem que fazer, que você sabe que você tem que ser produtivo. Faça elas e vá aumentando gradativamente, gradualmente. Devagarinho você vai aumentando as suas exigências e aos poucos você vai evoluindo. E quando você vê, no longo prazo, você vai estar muito longe. Basta você querer começar e continuar, perseverar, que isso tudo vai dar certo para você. Pode ter certeza. Eu vim trazer esse tema basicamente porque é importante, mas também não é uma coisa que vem sendo um pouco falada, né, galera? Eu acho que tem muita enrolação por aí hoje em dia, tem muita ansiedade sobre esse tema, como eu já falei em outro vídeo. O que vocês acham sobre produtividade? É isso mesmo que eu passei? Eu deixei passar alguma coisa aqui para vocês? Comentem aí, deixem aí nos comentários abaixo. Se puderem deixar o gostei, se inscrever no canal, vou agradecer bastante. Muito obrigado por ter visto mais esse vídeo, galera. Um grande abraço para vocês, tudo de melhor sempre e até!